O Oriente Médio está mudando. Rápida, silenciosa e perigosamente, uma nova ordem está surgindo. Alianças antes impensáveis estão sendo formadas. Antigos rivais agora cooperam. Enquanto isso, conflitos antigos voltam à tona, mais intensos, mais complexos. O que está por trás dessas mudanças? O que elas significam para a estabilidade global? E quem realmente ganha com essas novas alianças? Neste vídeo, você vai entender as transformações mais recentes no Oriente Médio. Vamos explorar alianças surpreendentes, conflitos renovados e o que o futuro pode reservar para uma das regiões mais voláteis do planeta. Prepare-se. A geopolítica do Oriente Médio nunca mais será a mesma. Para entender as alianças e conflitos de hoje, é essencial olhar para o passado. Durante séculos, o Oriente Médio foi moldado por impérios, religiões e interesses externos. Com a queda do Império Otomano no fim da Primeira Guerra Mundial, potências europeias como França e Reino Unido dividiram a região de acordo com seus próprios interesses. Nasciam os contornos artificiais de países que, muitas vezes, ignoravam as divisões étnicas e religiosas locais. A criação do Estado de Israel intensificou as tensões. Guerras entre Israel e países árabes marcaram as décadas seguintes, enquanto o sentimento palestino de despossessão alimentava novos conflitos. Em 1979, a Revolução Islâmica no Irã mudou drasticamente o equilíbrio de poder. O surgimento de uma república teocrática xiita desafiou a hegemonia sunita liderada pela Arábia Saudita, abrindo uma nova frente sectária. A rivalidade Irã-Iraque, as intervenções dos Estados Unidos e o avanço de movimentos radicais como Al-Qaeda e Estado Islâmico transformaram a região em um tabuleiro de disputas permanentes. Em 2011, a Primavera Árabe acendeu a esperança de mudança. Mas em muitos casos, os protestos pacíficos deram lugar à repressão violenta, à guerra civil e ao caos institucional. O vácuo de poder permitiu o surgimento de grupos extremistas que redefiniram a ameaça à segurança regional. Hoje, os legados do passado ainda ecoam. Mas novas dinâmicas começam a se formar, algumas inesperadas. E é nelas que mergulharemos a seguir. Em 2020, o mundo assistiu a um marco histórico. Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos assinaram os Acordos de Abraham, normalizando relações diplomáticas após décadas de hostilidade. Mais do que uma aproximação diplomática, os acordos abriram portas para cooperação económica, tecnológica e de defesa. Israel deixou de ser um vizinho isolado para se tornar um parceiro estratégico no Golfo. Em março de 2023, outro evento inesperado, Arábia Saudita e Irã, inimigos históricos, restabeleceram relações diplomáticas após 7 anos. A mediação foi feita por um ator improvável, a China. Riad e Teherã lutaram guerras indiretas por influência regional. Mas o custo econômico e o isolamento crescente os levaram a reconsiderar suas estratégias. O que está em jogo não é apenas estabilidade regional, mas também acesso a novos mercados, energia e influência sobre as rotas globais de comércio. Mesmo países antes considerados párias, como a Síria, começam a ser reintegrados a fóruns regionais. O pragmatismo está superando a ideologia. As alianças não se formam sozinhas. Por trás delas, há o envolvimento de grandes potências com interesses geoestratégicos bem definidos. Os Estados Unidos, historicamente o ator dominante na região, enfrentam o desafio de manter sua influência frente à expansão da China e à persistência militar da Rússia. A China aposta no comércio e na mediação diplomática. A Rússia, na presença militar e em alianças com regimes autoritários. Ambas oferecem alternativas ao modelo ocidental, conquistando espaço. Enquanto isso, os países da região usam essa disputa a seu favor, negociando com múltiplos parceiros e diversificando suas alianças. O Oriente Médio de hoje é mais interconectado, mais pragmático e mais estratégico. Mas a estabilidade ainda é frágil. As alianças, voláteis. E os conflitos, nunca muito distantes. Enquanto algumas alianças se formam, velhas tensões sectárias continuam a alimentar divisões profundas. A rivalidade entre sunitas e xiitas transcende o aspecto religioso. Ela é, também, política, estratégica e identitária. O Irã xiita apoia grupos como Hezbollah no Líbano e os Saudis no Iêmen. Do outro lado, potências sunitas como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos se opõem ao avanço iraniano. No Iêmen, a guerra civil se tornou um campo de batalha indireto entre Teherã e Riad. Milhões de pessoas pagam o preço da disputa por influência regional. A geografia do Oriente Médio é marcada por fronteiras contestadas. Cada linha no mapa esconde décadas de tensões mal resolvidas. Israel ocupa territórios que reivindica por razões estratégicas e de segurança. Os palestinos, por sua vez, veem na ocupação a negação de sua soberania e identidade. Na Síria, a presença curda é vista como ameaça pela Turquia, que teme a formação de um Estado curdo em sua fronteira. Essas disputas territoriais não são apenas locais. Elas servem como justificativa para intervenções, alianças e confrontos por procuração. A presença militar estrangeira segue moldando o destino da região. Os Estados Unidos, com bases espalhadas, continuam influentes, mesmo após a retirada do Afeganistão.
A Rússia, com presença forte na Síria, sustenta o regime de Bashar al-Assad. A Turquia, o Irã e Israel também conduzem operações regulares em territórios vizinhos. A consequência direta dessas ações são populações deslocadas, cidades destruídas e uma geração que cresce entre o medo e a incerteza. A militarização da política externa é uma constante no Oriente Médio. E enquanto os acordos são celebrados em salas de reunião, a realidade no campo continua marcada por fogo cruzado. Os discursos de paz contrastam com os sons da guerra. E a pergunta que permanece é: por quanto tempo essas alianças sobreviverão à pressão dos conflitos que ainda queimam sob a superfície? O Oriente Médio vive um momento de transição. As alianças formadas recentemente têm o potencial de abrir uma nova era de cooperação regional. Mas esse futuro ainda está longe de garantido. O principal desafio será manter a estabilidade diante das pressões internas. Muitos desses países ainda enfrentam problemas de governança, desigualdade e autoritarismo. A busca por diversificação económica, impulsionada por países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, pode alterar drasticamente a dependência da região em relação ao petróleo. Com a juventude cada vez mais conectada e exigente, a pressão por reformas sociais e políticas tende a crescer. Mas até onde os regimes estão dispostos a ir? O Oriente Médio tem uma das populações mais jovens do mundo. Essa juventude pode ser o motor de inovação ou a faísca de novas ondas de instabilidade. Se a região conseguir canalizar seus recursos e talentos para o desenvolvimento sustentável, pode emergir como um novo polo de influência global. O futuro do Oriente Médio será definido menos pelas armas e mais pela capacidade de adaptação à nova ordem mundial. A geopolítica da região continuará complexa. Mas há sinais de que, pela primeira vez em muito tempo, líderes e sociedades estão começando a olhar além dos muros da guerra e imaginar algo diferente. O Oriente Médio está em um ponto de inflexão. Alianças improváveis estão sendo firmadas. Conflitos antigos ganham novas formas. E potências globais disputam influência em uma região que continua central para o destino do mundo. Vimos como o passado molda o presente. Como interesses estratégicos reconfiguram alianças. E como os dilemas históricos da região continuam a desafiar a paz duradoura. O futuro do Oriente Médio não está escrito. Mas cada decisão tomada agora, por governos, por movimentos sociais, por indivíduos, será crucial. É possível que a região avance em direção à estabilidade, à cooperação e ao progresso. Mas também é possível que recaia sobre as velhas lógicas de dominação, medo e confronto. Essa é uma pergunta que nenhum tratado pode responder sozinho. Ela exige escuta, coragem, responsabilidade. E, acima de tudo, visão. Reflita. O que você viu aqui hoje não é apenas sobre o Oriente Médio. É sobre o mundo em que todos nós vivemos. E sobre o tipo de futuro que estamos dispostos a construir.